Olá, meu amigo e amiga. É muito bacana poder estar aqui com vocês todos os dias no nosso Portal do José. Hoje, para um encontro super especial, nosso penúltimo papo desse ano de 2023, que foi um ano muito difícil para o mundo, né? Em especial porque muitas coisas graves que acontecem mundo afora entram nas nossas casas. Mas aqui no nosso país, a gente pode classificar esse ano como sendo o ano do livramento, quando nós conseguimos livrar o nosso país de muitas coisas ruins, especificamente no campo da política. Embora outras tantas precisem ainda de que se faça justiça. E é por isso que nós estamos aqui sempre aqui no nosso papo, no nosso portal, sempre alertando, sempre chamando a atenção, porque quanto mais pessoas nós reunimos aqui, mais as nossas vozes são escutadas, mais a gente chama a atenção de outras pessoas que têm vozes também, e a gente vai fazendo um movimento. Eu acredito muito nisso, é por isso que eu estou aqui com vocês todos os dias. Hoje eu quero comentar aqui alguns assuntos de última hora, porque por mais que nós queiramos nos distrair, como eu estou fazendo aqui, né, nesses dias agora de final de ano, de começo de ano, os fatos vão se sucedendo. Aqui, como vocês podem ver, estou com algumas companhias muito simpáticas aqui atrás. Espero que eles não venham aqui para o nosso papo aqui balançar aqui, porque se subirem aqui vai chacoalhar tudo, né? Mas são criaturas bem-vindas também, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, coisas muito importantes estão acontecendo, mas antes de mais nada, quero compartilhar com vocês esse ambiente muito bacana e convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Gente, eu estava vendo aí os movimentos, né, nas redes sociais de uma maneira geral, porque a vida vai continuando. Muitas coisas que acontecerão no ano de 2024 estão tendo início agora, nesse final de 2023. E o mundo que tentou arrastar o nosso país para baixo continua a atuar todos os dias. E hoje, acompanhando as redes, né, do Mundo Cão, eu vi aqui uma publicação do Dudu Bananinha, que tem o seguinte título: "Se a esquerda odeia, você vai gostar". Está aqui a criatura, né? O que ele expõe aqui? Eu não vou nem mostrar para vocês, né? Porque são imagens muito dantescas. Ele simplesmente faz a propaganda do Bolsonaro Story. Ontem eu falei com vocês, né, que essa gente gosta muito de grana. A política é só um meio para eles ganharem muito dinheiro, para eles terem uma vida luxuosa, repleta de regalias, de poderes, de mimos e, sobretudo, de um séquito de pessoas que, dentro de uma insanidade, acreditam que essas criaturas estão fazendo alguma coisa de boa para a humanidade, para o bem do próximo, enfim, para os seres humanos de um modo geral. Então aqui ele faz a propaganda para que esse séquito continue a comprar coisas, né, que deem cada vez mais dinheiro para essa família. Os jornais de hoje de domingo, como eu sempre faço com vocês, é uma resenha, né? Tem aqui algumas colunas que estão fazendo também alguns retrospectos. Na coluna aqui do Hélio Gaspari, ele fala: "O golpe sonhava com caos e uma GLO". Relembrando, né, que essa gente que tenta cada vez mais envenenar a sociedade brasileira, eles estavam a fim de um propósito ainda maior, de decretar no nosso país uma espécie de regime ditatorial com o insano mor do planeta à frente desse processo todo, mas como eu gosto sempre de sublinhar aqui com vocês, né, funcionando muito mais como uma espécie de espantalho, uma espécie de boneco do posto, de fantoche. E isso, felizmente, não aconteceu, foi um livramento que nós tivemos aqui no Brasil, né? Então o Hélio Gaspari aqui ele vai lembrando disso, porque esses tumultos que eles fizeram, que no final ganhou o apelido de Festa da Selma, na verdade era para motivar uma GLO. E uma GLO seria uma intervenção militar, né, com 8 dias de governo Lula, para fazer com que o Lula ficasse refém e que os militares, dentro de uma situação de emergência, né, passassem a dar as cartas aqui, inclusive com desdobramentos absolutamente imprevisíveis por um lado, mas previsíveis sobre a nossa ótica, né? A ótica de que eles estavam querendo solapar a nossa democracia. Aqui tem uma coluna também na Miriam Leitão, com o título que diz:
o ano em que o mercado falhou. Os números de 2023 foram melhores do que os previstos e ainda tiveram outras surpresas positivas. É um negócio muito interessante porque o economês passou a ser uma linguagem bombardeada durante décadas pelos veículos de comunicação, de um modo a modelar a opinião pública. Se especialistas estão falando que as coisas vão acontecer, então a população tende a acreditar que eles estão falando algo verdadeiro e que nós devemos nos comportar conforme essas previsões estão sendo apresentadas e que nós temos que nos conformar com base nessas previsões com as desgraças que serão praticadas ou aplicadas como remédio. Como, por exemplo, esse papo, né, que, olha, se não tivermos uma paralisação da economia, nós não conseguiremos acabar com a inflação. O Brasil tem que parar de crescer para que as coisas se estabilizem. A taxa de juros tem que ficar na estratosfera, porque isso vai inibir que a economia prospere, enfim, a inflação vai ser o pior mal da sociedade. Então as pessoas vão retroalimentando essas supostas verdades e não param para discutir algumas questões que estão por trás e que somente canais como o nosso e outros aqui nas redes chamam atenção, que existem problemas envolvendo a dívida pública do nosso país. O Brasil paga quase ou mais de 500 bilhões de reais por ano para girar a ciranda financeira. Infelizmente, tem uma parte da classe média aqui no nosso país que foi sequestrada por esse modelo, porque também tem investimentos ali na Bolsa, acreditam, né, que é possível ganhar dinheiro fazendo esse tipo de movimentação para salvar o seu patrimônio, mas sem se ligar que no final da história há todo um modelo de retroalimentação que faz com que essas pessoas ganhem por um lado, mas socialmente percam por outro, né, que o Brasil perca por outro lado, né? Que o povo, de uma maneira geral, perca bastante condição de viver num país mais justo. Bom, então são essas questões, a Miriam Leitão está levantando aqui, que o mercado falhou. E o ano de 2024, tudo indica que o mercado vai ter que prestar bastante atenção, porque a gente pode ter surpresas aí muito interessantes. Uma está se dando agora no final do ano, né? Com a posição do presidente Lula e do Haddad, de não abrirem mão, pelo menos nesse princípio, né, do fato das empresas que estão querendo isenção tributária para não pagarem previdência social, que são 17 setores, e o Lula simplesmente está mostrando que isso é injusto, que isso não pode ser aceitável. Os mesmos segmentos que querem que o Estado fique mais enxuto, que o Estado arrecade mais, não querem pagar tributos, não querem ajudar o trabalhador a ter uma vida melhor, não se importam com caixa quando o momento é da responsabilidade deles, né? O Lula vai ter embates em relação a esse assunto, já está tendo. Mas é muito importante que ele se comunique com a sociedade para explicar o que aconteceu, né? O que está acontecendo, porque senão ele fica isolado, fica só um discurso monocórdico dos grandes veículos de comunicação, dos seus porta-vozes, os empresários políticos, e ele sozinho, isolado ali, sem explicar ou sem condição de explicar para o povo por que essas situações estão acontecendo, né? Bom, gente, e agora, dentro desse panorama, a gente vai voltar a ele mais tarde, não dá para a gente divorciar ou desassociar o que acontece no Brasil, o que poderia acontecer no Brasil e o que está em vias de acontecer aqui com os nossos vizinhos. Eu tenho chamado a atenção todos os dias do fato de como nós temos que prestar atenção no que está acontecendo. Vou mostrar aqui para vocês só uma imagem aqui da mensagem de final de ano que o presidente da Argentina fez ontem para o seu povo, né? É um negócio assim que tem algumas características interessantes, né? Ele leu um discurso sem a menor tecnologia, né? Tecnologia por quê? Porque hoje se faz uso de um teleprompter, né? Que é uma televisão que fica na sua frente e o texto vai passando e a pessoa vai lendo, né? Eu não tenho isso aqui quando eu faço o nosso papo aqui com vocês, né? Que não tem edição nenhuma. Mas um presidente de um país, quando vai se pronunciar para a nação, enfim, seria interessante que ele tivesse assim um olho no olho. Não, mas o Milei ficou lendo aqui o texto, mas de uma maneira muito monocórdica. E por que eu estou trazendo esse papo aqui
esse assunto ao nosso papo de hoje, né? É porque foi um discurso que foi absolutamente autoritário e desesperançoso. Como é que alguém se pronuncia para a nação dizendo que a nação vai se ferrar? Só que ele está colocando a culpa dessas situações em gerações anteriores. Só que ele está aprofundando esses problemas todos e o discurso dele contém algumas contradições, né? E que carrega também tudo aquilo que a direita no Brasil tentou empurrar goela abaixo do povo brasileiro, mas por muitas circunstâncias não conseguiu. E felizmente em 2022 a gente conseguiu dar uma trombada. Disse a figura aqui do Milei no seu pronunciamento de final de ano. Vou pegar aqui a primeira mensagem dele. Ele falando de pobre, vamos ver se dá para pegar aqui. Que condena a la mitad de los argentinos a la pobreza, en particular golpeando a 7 de cada 10 de nuestros chicos. Bom, Se trata de uma situação ele fala aqui que pior que a del año 2001-2002, de cada 7 em cada 10 crianças na Argentina estão em situação de pobreza, situação de miséria, né? E que o governo dele está vindo para resolver essa situação. Mais à frente, ele diz o seguinte, olha, a situação vai ficar mais ruim ainda, tá? Acompanha aqui esse trecho do discurso, vamos lá. Vou insistir com uma verdade dura que he dicho muitas vezes. Debido a las irresponsables decisiones adoptadas por los últimos gobiernos, el próximo año será duro para todos nosotros. Então ele já está dizendo que o ano vai ser um horror, né? E aí ele termina, né, com a mensagem. Depois de dizer que vai ser tudo um horror, uma catástrofe, ele termina da seguinte forma. Para finalizar, quiero una vez más desearle a todos los argentinos un feliz año. Espero que puedan pasarlo en compañía de su familia y sus seres queridos. Este puede ser el año... Negócio meio monocórdico. Desejo para vocês um feliz ano novo, né? Isso lembra o formato do inelegível, né? E aí eu pergunto para vocês, é possível alguém resolver o problema da fome das crianças que ele estava dizendo ali com privatizações? Entregar a empresa de petróleo da Argentina para um grupo árabe, um grupo inglês, um grupo brasileiro, sei lá, uma estatal de outro país, vai resolver o quê na fome dos argentinos? Aumentar o preço das tarifas, né, de ônibus, de luz, de gás, vai melhorar o quê no prato da comida, no prato das pessoas na Argentina? Em dado momento ele fala no discurso dele que esse é um projeto para daqui a 45 anos. Então essas crianças todas vão morrer? Então vai todo mundo morrer agora para que esse projeto seja colocado em prática? O que está por trás disso também, né, é uma grande desumanidade. Se pensa cada vez mais nos grupos de interesses, porque o grupo que for comprar a empresa pública argentina, esses grupos não estão interessados no elemento povo. Eles têm uma economia entrelaçada internacionalmente, que onde eles puderem ter algum tipo de lucro, algum tipo de benefício, eles vão buscar independente do que acontece com o povo desses países. E isso, infelizmente, ainda não foi detectado de uma forma muito intensa pelo povo argentino, mas isso está sendo germinado e a gente vai ter um momento de encruzilhada, que vai afetar aqui as relações de Argentina com o Brasil de uma forma muito intensa. Porque o caos social que está para acontecer lá é uma coisa absolutamente irreversível se as coisas continuarem como estão, né? Gente, bom, eu fico por aqui com meus amigos aqui ao meu redor, né, vindo fazer a visita aqui no nosso Portal do José, e espero que você tenha gostado do nosso papo de hoje e mais tarde nós voltamos, tá bom? Fico por aqui, um grande abraço e olho vivo nessa turma toda, né? Até lá, tchau!